Ora, gostaria de começar por saudar o Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, na pessoa do Dr. João Massano, seu presidente, que aqui está sentado ao meu lado, que é organizador desta conferência, o Conselho Regional, e claro também o Dr. João Massano, e aproveitar a oportunidade para transmitir todos os seus elementos do Conselho Regional aqui presentes os meus sinceros parabéns pelo sucesso do evento, tanto pela participação numérica e qualitativa no mesmo, como pela distinção das intervenções a que tive a oportunidade de assistir. Cumprimento também o Sr. Dr. Pedro Correia, a cuja superior exposição tivemos agora o gosto de assistir. O Sr. Dr. André Dias Pereira, meu colega e amigo de muitas tarefas, trabalhos e encontros académicos, bem como o Sr. Dr. João Basílio, também meu colega, mas na distinta profissão forense que é a nossa, a da advocacia, com todos os quais tenho o prazer de partilhar esta sessão da tarde. E cumprimento, obviamente, também as minhas colegas e companheiras de viagem, a Sra. Doutora Sandra Passinhos e a Sra. Doutora Susana Aires de Sousa, que também aqui estão e por aqui já passaram. Por último, muito agradeço o convite que me foi endereçado e ao ilustre público que nos tem escutado, manifesto o meu antecipado, mas genuíno reconhecimento por terem aceitado acompanhar-me, ainda que por breves minutos, num tema que nem sempre é de fácil compreensão. É habitual afirmar-se que os smart contracts, os contratos inteligentes, não são nem contratos nem inteligentes. Como se dizia hoje de manhã a propósito da inteligência artificial, que não é nem artificial nem inteligente. Aqui é ainda mais evidente. É que se estamos todos familiarizados com a noção de contrato e com o alcance da sua extensão, sem prejuízo de algumas complicações por vezes ignoradas ou ainda não totalmente superadas, por exemplo, será o casamento mesmo um contrato? Há quem discorde. A verdade é que o conceito de smart contract, as questões a ele associadas e a sua dúbia subsunção naquele velho fenómeno da contratação, como ainda o vamos conhecendo, surgem todos muito mais nebulosos à generalidade dos cultores do direito, que raras vezes com eles lidam nos seus trabalhos, mesmo àqueles que lhes dedicam pelo menos algum do seu tempo. Enfim, falar em smart contracts é falar de novos ou novíssimos instrumentos jurídicos ainda mal compreendidos. Começarei, por isso, por salientar várias das principais características inseparavelmente técnicas e jurídicas dos smart contracts e exporei algumas das principais questões que presentemente suscitam. Os problemas não serão apresentados de um ponto de vista exclusivamente técnico, serão antes, claro está, problemas de cunho jurídico, embora alguns destes últimos estejam indelevelmente associados aos atributos e limitações de índole técnica daquele que é o ecossistema dos smart contracts e também das famigeradas criptomoedas, a blockchain. É por este motivo que se afigura imprescindível a referência, logo à partida, mesmo que breve, a esta tecnologia de armazenamento de informação. A blockchain é o respaldo informático dos smart contracts e permite compreender tanto as virtudes como as vicissitudes que normalmente são imputadas a esta figura. Assim é, porque também estes contratos dependem da tecnologia blockchain para o seu funcionamento e para a concretização das vantagens que eles são passíveis de proporcionar enquanto código assente num protocolo que se auto-executa. A blockchain é o alicerce em que o smart contract se apoia, o seu meio. E uma vez que sem aquela tecnologia não existem estes contratos, começaremos por abordá-la para que a razão de ser dos smart contracts, bem como as dificuldades que surjam, espera-se, mais perceptíveis. Elas decorrem diretamente deste facto, na realidade, como veremos. Se pudéssemos conter tamanha complexidade numa só frase, definiríamos a blockchain como uma tecnologia distribuída e descentralizada de informação. É distribuída porque os seus utilizadores têm uma cópia atualizada da informação nela armazenada. E é descentralizada porque nenhuma entidade controla uma blockchain por si própria, sendo antes os utilizadores que, em conjunto, fiscalizam e confirmam a informação que nesta é guardada. A blockchain é, no fundo, uma base de dados digital partilhada por um conjunto de utilizadores que consegue criar confiança entre partes que não se conhecem sem necessidade de um intermediário, justamente devido àqueles seus dois predicados particulares. A designação blockchain provém do facto de a informação ser arquivada em blocos ligados entre si, formando uma cadeia temporal. Com exceção do primeiro e último blocos, cada um destes está ligado a outros dois. Um bloco anterior, claro está, e um bloco posterior também. Cada bloco contém informação identificadora, 2 hashes, um timestamp. O timestamp indica o momento da criação do bloco. Os hashes identificam e ao bloco imediatamente anterior, denunciando assim a sua posição na cadeia. Como esta ligação entre blocos de dados é cronológica e o respectivo armazenamento é protegido por meios criptográficos, a informação neles contida é imutável. Parte que é fundamental nos problemas que viram a seguir com os smart contracts, a imutabilidade do seu ecossistema e das transações nele efetuadas.
Cada ecossistema blockchain nasce pela mão dos seus criadores, que adotam como protocolo o instrumento que governará e que é escrito em linguagem de programação. Uma vez criado, o protocolo gera blockchain, assistido pelos seus utilizadores, mais uma vez, sem qualquer necessidade de participação de intermediários. É por estes utilizadores que a blockchain vive, as quais são também apelidados de nodes. Às vezes aparece nódulos, outras vezes utilizadores na tradução. Nodes. São eles que mantêm, validam, distribuem e atualizam a informação armazenada nos blocos. Cada utilizador, cada node, tem uma cópia do registro da blockchain, embora diferentes tipos de utilizadores disponham de cópias diferentes, ora mais, ora menos completas. Não interessa agora estar aqui a discutir, a distinguir entre eles. Os full nodes normalmente são quem tem as cópias completas. Alguns utilizadores, estes full nodes, têm efetivamente um registro completo da blockchain e são quem suporta e protege a plataforma, por esse motivo, para além de assegurarem o cumprimento das regras definidas no protocolo. Quanto maior for o número de full nodes de que uma blockchain dispõe, mais protegida estará contra hackers, contra piratas informáticos. Isto porque a informação completa da blockchain se encontrará difundida por mais dispositivos. E por quantos mais dispositivos a informação estiver difundida, mais difícil será qualquer entidade corruptora pagar toda a informação constante do registro, porque, em teoria, e em última instância, bastará sobrerestar um full node para manter a blockchain operacional e a informação armazenada. Os utilizadores de uma plataforma blockchain só armazenam informação como válida se esta obedecer a regras ditadas pelo respectivo protocolo, ou seja, o fator determinante é a sua conformidade em relação às normas que regem a blockchain. Assim, se os utilizadores da blockchain chegarem ao consenso de que a informação é válida, irão autorizar a sua distribuição pela rede. Se não considerarem válida, a informação será, obviamente, descartada. O consenso é, portanto, fundamental, pois é ele que assegura a uniformidade da blockchain. Se não houver consenso, pode suceder, no limite, que cada utilizador fique com uma sua cópia diferente. A fiabilidade e a segurança do registro de informação depende da sua uniformidade. O consenso que a assegura é obtido pelo funcionamento de algoritmos, dentre os quais cada blockchain adotará um. Por todas estas características, e para terminar esta parte, surgem manifestas as vantagens da tecnologia blockchain. O registro fidedigno e inalterável de informação. Prescinde-se de intermediários e, consequentemente, eliminam-se os custos de transação correspondentes à atividade destes, inclusivamente nos smart contracts. E o que são estes contratos inteligentes, estes smart contracts, e que associamos, ou aos quais associamos as criptomoedas e que podem correr numa blockchain? Eles não são mais que um protocolo de transações computadorizadas, um conjunto de instruções que executam um acordo que é automatizado através de código. As partes definem os seus termos, utilizando linguagem de programação, e o contrato auto-executa-se à medida que as condições, pressupostos e instruções definidos pelas partes sejam satisfeitos. A finalidade das partes com a celebração de um smart contract é então simples: concluir um contrato cujas obrigações se cumpram sem a necessidade de intervenção exterior ou mesmo, frequentemente, de colaboração da contraparte. O funcionamento dos smart contracts assenta-se sempre numa estrutura lógica rígida se, então, permitam uma ilustração muito rudimentar. Um sujeito quer vender o automóvel, simplificar, um quadro, um NFT. Essa pessoa digita uma oferta colimada à celebração de um smart contract em que declara que, se lhe oferecerem X de Ether, outra criptomoeda, Bitcoin, então ela transmite o direito de propriedade sobre o bem, passando o registro do blockchain address desta para o comprador. A informação é adicionada à plataforma, retendo o smart contract estas instruções. Quando aparecer um comprador, isto é, quando a oferta evidentemente for aceita, este pagará a quantia requerida. A plataforma blockchain em que o smart contract foi registado, tendo verificado que o comprador dispõe de fundos, transfere as criptomoedas deste ao vendedor para o seu blockchain address e, tendo verificado que este último é o proprietário do bem, registará o blockchain address deste a favor do comprador, a quem atribuirá uma chave digital. Todos os elementos de um smart contract, como exemplificado, são, portanto, inseridos na base de dados blockchain imutável, aberta à consulta pelos seus utilizadores, que acompanham e viabilizam a execução do contrato depois de verificarem o preenchimento das condições e instruções do protocolo. Precisamente porque se encontra armazenado na blockchain e a informação dele constante é distribuída pelos seus utilizadores, o smart contract não pode ser perdido. Cada utilizador dispõe de uma cópia sua.
Pelo mesmo motivo, qualquer alteração não pretendida aos smart contracts por interferência externa pode ser desfeita, bastando que os utilizadores atualizem a blockchain com a versão correta. Por estas razões, a tecnologia blockchain evita comportamentos oportunistas dos contraentes ou mesmo de terceiros durante a execução dos smart contracts, que surgem então como instrumentos transparentes, toda a gente tem uma informação completa sobre elas, isto é, todos os utilizadores, pelo menos os utilizadores principais, os full nodes. Não é? Portanto, surgem então como estes instrumentos transparentes, íntegros, não pode haver alteração da base de dados pelos motivos que já apreciámos e, consequentemente, também imutáveis. Pelas mesmas razões, se afirma comumente que os smart contracts podem aumentar a eficiência na execução dos contratos, reduzindo ou até mesmo anulando o risco de incumprimento das partes. Excelente. Esta vai gerar um problema a seguir, que já vamos ver. Por outras palavras, cotejados com o fenómeno da contratação em geral, que eu fazia referência no princípio, aquele conceito que todos conhecemos básico de contrato, os smart contracts aumentam a confiança das partes no cumprimento das obrigações de que são fonte e, consequentemente, reforçam o valor da segurança contratual. Ao oferecerem um nível de segurança praticamente inviolável, os smart contracts reduzem custos associados à sua execução, à cabeça dos quais estão os custos atinentes aos riscos de incumprimento e de litigância. Apesar de os smart contracts eliminarem a necessidade de intermediação, sendo integralmente executados e controlados sem sair da blockchain, pode, porém, suceder que a execução de um smart contract dependa da informação exterior ou de informação externa à blockchain, como a data de chegada de um transporte, a basculação do mercado bolsista, o estado do tempo, etc. Em tais casos, recorreremos a oráculos. Até os próprios tribunais o poderão ser, num exemplo que eu já mostrarei um pouco à frente. Os oráculos são entidades independentes que se tornam utilizadores da blockchain e enviam-lhe essa informação do mundo exterior, por assim dizer, assegurando a sua precisão, de forma a que os smart contracts possam reagir em conformidade em função das suas próprias contingências, em função daquela sua própria estrutura. Isto acontecerá se tal tiver lugar, se então. Não obstante as vantagens e potencialidades elencadas, o tal bom, há também aqui um mau. Há numerosas dificuldades, efetivamente, e fragilidades a apontar aos smart contracts, que, de certa forma, limitam o escopo da sua aplicabilidade, pelo menos agora e pelos próximos tempos, julgo, sem querer fazer futurologia. Vou citar apenas alguns exemplos, 3 ou 4. Em primeiro lugar, uma questão muito interessante, tanto de um ponto de vista prático como de uma perspectiva dogmática, e uma possível dificuldade resultante de uma eventual utilização mais frequente de smart contracts, serão a amplitude com que se tornará necessário reconsiderar desassombradamente a elevada relevância habitualmente atribuída tanto à figura incontornável da responsabilidade civil contratual como à tutela judicial do direito de crédito em termos gerais e dos interesses do seu titular. Seu do direito, lá está. É que as ações de responsabilidade civil contratual assentam vulgarmente no incumprimento definitivo da prestação imputável ao devedor. Ora, nos smart contracts este incumprimento é, regra geral e ironicamente, impossível. Isto devido à característica da sua auto-executoriedade, sua dos smart contracts. Assim, e independentemente do mérito que possa em concreto ter uma ação judicial, respeitando a uma relação creditória, aquilo que a sua propositura passará comumente a visar, no âmbito de obrigações nascidas de um smart contract, será não uma indemnização pelo seu incumprimento, mas sim a restituição da prestação efetuada, ou antes programada, por um dos contraentes, ou, se calhar, réctios do enriquecimento por ela proporcionado, por se ter automaticamente efetuado o cumprimento de uma obrigação que, na ótica dessa parte contratual e processual, não seria devido. Deixaremos, por outras palavras, de nos preocuparmos tanto, ou quase de todo, com a posição do credor, que vê a obrigação ser incumprida, para passarmos a prestar atenção muito mais frequente à posição do devedor, cuja obrigação foi cumprida quando não tinha, nem ainda era certo que viesse a ter, de o ser. E assim será porque a responsabilidade civil contratual visa a tutela ex post facto do direito de crédito, isto é, ex post o inadimplemento do devedor, ou do dever, que representa o seu polo oposto.
Ao passo que nos smart contracts essa tutela não é indispensável, uma vez que neles o adimplemento já está assegurado ex ante facto, ou melhor, não só antes, como também até independentemente de surgir a necessidade de o devedor realizar qualquer comportamento, porque esta colaboração nunca terá de ter lugar, já que os smart contracts desencadeiam automaticamente aquela realização, desde que preenchida a hipótese que integra a função lógica, se então, em que eles assentam. Este fenómeno erudirá, ou pelo menos corroerá, aquilo que habitualmente é uma característica dogmática definidora da relação creditória, o ser uma relação de cooperação, com as vantagens, mas também as desvantagens, que tal acarretará. E, consequentemente, mudará também a própria estrutura da relação creditória, a própria estrutura da obrigação, que tem como elemento central o vínculo, cuja força provém principalmente, por sua vez, da garantia que o ordenamento jurídico oferece a todo o credor de uma obrigação civil de que o seu interesse será satisfeito, ainda que o devedor se recuse a realizar a prestação, a ação de cumprimento. Também esta ação se tornará menos importante, e o mesmo se diga daquele elemento, o vínculo, no quadro de obrigações nascentes de smart contracts, em que o cumprimento é, em princípio, um valor seguro logo à partida. Também aqui com vantagens e desvantagens que nos cumpre a todos analisar, se não antecipar. Em segundo lugar, e mergulhando diretamente nestas desvantagens, os smart contracts não são vocacionados para situações em que existam substancial risco ou incerteza posteriores à execução do contrato, uma vez que são contratos redigidos de forma extremamente detalhada como condição necessária da sua execução automática. Estará sempre presente, portanto, a possibilidade de pelo menos uma das partes ficar insatisfeita com a execução do contrato pelas circunstâncias futuras em que esta venha a ter lugar. Os smart contracts não podem ser posteriormente alterados, uma vez registados na blockchain, pelo que o respectivo código terá de ser muito cuidadosamente redigido, com uma linguagem extremamente precisa, mais do que uma mera prompt do chat GPT. Estamos a falar de linguagem de programação, não sei se já viram como é que isto funciona, mas uma pessoa utiliza o obliger numa linha com aqueles sinais de maior e menor, depois a seguir diz quem é, a seguir outro com uma... Quer dizer, não é uma prompt chat GPT de linguagem natural, precisamente. Portanto, é necessário uma linguagem extremamente precisa para abarcar, no domínio do possível, a vastidão de potenciais desenvolvimentos circunstanciais e a respectiva influência no contrato, como forma de proteger os interesses das partes ex ante. Caso esta proteção venha a revelar-se insuficiente, porque frustrada por um evento imprevisto, as partes podem transpor esta dificuldade ex post mediante a elaboração de um novo smart contract, em que regulem a circunstância específica que não haviam representado. Mas esta solução comporta custos e, logo por esse motivo, não deve ser considerada generalizável para vencer os problemas respeitantes à redação deficiente dos smart contracts. Menos ainda o será se a parte afetada pela alteração for um consumidor com menor disponibilidade para suportar tais despesas. Há até o risco de os smart contracts acabarem por aumentar na sua elaboração detalhada ex ante e reelaboração ex post os custos de transação que, em geral, poupam na sua execução. Para além do exposto, não podemos olvidar que o novo smart contract, destinado a corrigir as insuficiências do anterior, será sempre um novo acordo, e a parte favorecida pela alteração superveniente poderá não ter interesse nenhum em concluí-lo. Dada esta rigidez, a contratação em geral, como ainda a conhecemos, acaba por ser muito mais flexível do que os smart contracts. Quer, por exemplo, por possibilitar a sua potencial interpretação pelos tribunais, em termos mais amplos do que os gramaticalmente previstos pelas partes, quer pela aplicabilidade das regras relativas à resolução ou modificação do contrato por alteração das circunstâncias. Não é que isto também não pudesse ocorrer num smart contract, quer dizer, no mesmo smart contract que uma pessoa indica que tal facto deverá ser realizado automaticamente pelo código se verificar uma determinada contingência, não se inclua uma outra função, se então de ressalva, em que se diga a não ser que tal se verifique caso em que o Tribunal XYZ funciona como oráculo desde que na sentença seja indicado isto, e então o Tribunal vem do tal mundo exterior. Obviamente isto não seria tão fácil
fácil quanto isto, mesmo em termos técnicos ou em termos regulamentares, em termos normativos, mas poderia ele funcionar como um oráculo que permite desfazer a transação, impondo uma transação de sentido oposto se algo estiver verificado. Agora, isto desfaz um bocadinho a utilidade dos smart contracts, para isso uma pessoa já celebra um contrato pelas nossas vias habituais, para isso não é necessário um smart contract se vamos, com as suas potenciais desvantagens, a ter também as desvantagens da contratação em geral depois. Quer dizer, a vantagem do smart contract é imediato e é imutável. Em terceiro lugar, um outro sintoma da menor flexibilidade dos smart contracts prende-se com a sua necessariamente conturbada relação com conceitos abertos como a boa-fé e com os devedores que esta promeinam. Pensem também em cláusulas best efforts e às vezes até metacláusulas, isto é, cláusulas sobre cláusulas do mesmo contrato. Quid iuris, se uma determinada cláusula for inválida, manter-se-á o contrato, não, etc, etc. Esse tipo de cláusulas. Mas pior ainda, conceitos como reasonable efforts, boa-fé, etc. Também aqui as partes podem tentar superar o problema sem transporem as fronteiras da blockchain e do próprio smart contract, através de sugestões de atribuição de significado, com todos os obstáculos que inevitavelmente provirão desta, como de qualquer outra tentativa de petrificar um conceito que existe, justamente para o contrário, insuflar flexibilidade às particularidades de situações concretas. Para além de não ser fácil traduzir isto em linguagem de código, linguagem natural, linguagem de código. Enfim, estamos mais próximos com os LLMs atuais, mas uma coisa é eu pedir ao ChatGPT que me auxilie a tomar determinadas decisões, outra coisa completamente diferente é um smart contract em que um contrato é celebrado ou, dependendo do caso executado, com base nestas funções, tem de ser muito específico, senão o próprio código nem sequer corre nesses casos. Ora, para ultrapassar esta dificuldade, as partes poderão ser tentadas a introduzir um intermediário jurídico, como um advogado. Certamente uma solução à disposição de uma sociedade comercial, e mesmo assim dificuldades técnicas aqui em asterisco, mas possivelmente já não, mais uma vez, de um de nós enquanto consumidores, e que de todo o modo não logra ultrapassar as complicações ligadas à fixação da compreensão deste tipo de conceitos, que em linguagem natural também não são fáceis, muitas vezes, de definir e dependem de circunstâncias do caso concreto, mutáveis após a celebração de um contrato. Mas, já se as partes decidirem empregá-los a estes conceitos com uma boa-fé, fora do âmbito da estrutura lógica, se então, que caracteriza o código dos smart contracts, isto é, se as partes quiserem manter a amplitude semântica destes conceitos, levanta-se a questão de saber se os tribunais poderão funcionar mais uma vez como oráculos, para os quais as partes remeteriam o problema através da utilização das respectivas assinaturas. Tal solução suspenderia a execução do smart contract para que a instância judicial, uma vez apreciada a questão, se pronunciasse e emitisse a informação correspondente ao conteúdo da sua decisão para a blockchain, de modo a o smart contract poder ser executado em conformidade. Todavia, esta solução implica meios tecnológicos, enfim, ainda não aplicados, e acaba por neutralizar a característica típica dos smart contracts, a celeridade e a automaticidade na execução das instruções contratuais. Se vamos estar pendentes de oráculos como os tribunais, sabemos que não há automaticidade lá. Acabámos de discutir isso na intervenção anterior e acabámos de comentar essa matéria. Ora, em quarto e último lugar, podem ocorrer erros, desde logo erros de programação do smart contract. Podíamos aqui ser tentados a procurar uma resposta num diploma como o Decreto-Lei 7/2004, de 7 de janeiro, que regula tanto a contratação eletrónica como a automatizada, mais precisamente no seu artigo 33. Esta norma prevê a aplicação do regime do erro-vício, isto é, erro na formação da vontade, em caso do erro de programação. O regime do erro-obstáculo, isto é, um erro na formulação da vontade, se houver defeito de funcionamento da máquina. E o regime do erro na transmissão da declaração se a mensagem chegar deformada ao seu destinatário. No entanto, estamos todos cientes de que o elemento essencial do erro-vício e do erro-obstáculo é o conhecimento ou a cognoscibilidade para o declaratário da essencialidade para o declarante do elemento sobre o qual incidiu o erro. Ora, como poderá tal requisito ser preenchido sempre que a blockchain propicie um ambiente em que as partes possam ser, e muitas vezes serão, desconhecidas uma da outra? Uma vez que o Código Civil e o Decreto-Lei 7/2004 não foram pensados para estas tecnologias, estas dificuldades não serão de estranhar. As reservas que eu descrevi são de alcance geral, claro. São oponíveis aos smart contracts, independentemente de qualificação que em concreto possamos fazer dos contraentes. Mas elas atingem de forma particularmente vincada as partes mais fracas dos contratos, justamente aquelas que são mais afetadas por cumprimentos formais de obrigações contratuais, numa espécie de repristinação de uma certa inflexibilidade contratual oitocentista. Entre estes contam-se, precisamente, os consumidores,
certamente aqueles que esperariam beneficiar mais com a segurança que o cumprimento transparente e automatizado que os smart contracts viabilizam. São eles que, na prática, poderão sair, corre-se o sério risco de que saiam mais prejudicados sempre que o acento tónico é colocado numa vontade cristalizada, agora através do código, à custa de muitas das conquistas da flexibilização do último século e da sua proteção contra contratos desequilibrados na sua formação e seus termos. Bem como ainda à custa de outras proteções no âmbito da formação do contrato que as características da plataforma em que os smart contracts são concluídos deixam inoperantes pela sua natureza já vista da imutabilidade. Numa frase, os smart contracts aumentam a probabilidade de as partes ficarem inexoravelmente vinculadas a obrigações contratuais inteiramente desprovidas das virtudes relacionais em que assentam algumas das soluções mais sãs que o direito dos contratos oferece. E isto fará sentido em alguns contratos, noutros, evidentemente, talvez não. Ou, em muitos casos, smart contracts muitas vezes trata-se do incumprimento de cláusulas de um contrato formado por via normal, aí se calhar já não, mas pronto, já veremos. Reforçando esta ideia, mas por outras palavras, os problemas que os smart contracts procuram resolver são os da ambiguidade dos acordos e da eliminação de interferências na contratação digital. E fazem-no tornando os contratos mais rígidos e automatizando o cumprimento das respectivas obrigações. Mas estas soluções que eles oferecem para as patologias que propõem remediar são elas próprias também problemáticas. Situações de má-fé, de erro, de alteração das circunstâncias, para além de negócios usurários e de dificuldades hermenêuticas, todos eles surgirão nos smart contracts que se cumprem automaticamente sem as salvaguardas que são oferecidas aos restantes contratos. Cada uma das partes acabará por ficar dependente da cooperação espontânea da contraparte em caso de vicissitudes na formação ou execução do contrato a que a programação do smart contract não dê resposta cabal. De resto, partes que não consigam identificar a sua contraparte nem sequer estarão em condições de exigir tal colaboração judicialmente. A maioria destes problemas ficará por reparar e os respectivos prejuízos não podem deixar de ser computados no custo social que, no fundo, o smart contract também representará. A apresentação de um tema que intercede tecnologias de informação com direito é, já de si, habitualmente desafiante. E, em especial, este tema transporta consigo particulares dificuldades explicativas, mesmo para um jurista como eu, que não prescinda de algum apoio tecnológico numa tentativa de eliminar de forma mais estruturada e, por isso, talvez mais eficiente também, estes recantos menos frequentemente percorridos de um mundo virtual com consequências reais. Permitam, por isso, concluir com uma breve síntese. Os smart contracts são acordos que recorrem à tecnologia blockchain para assegurar o cumprimento dos deveres assumidos pelas partes. Estas não carecem de estabelecer ou de manter qualquer relação mútua de confiança para prestar, nem precisam de se conhecer, como também não necessitam de apoiar-se em intermediários para controlar e assegurar o cumprimento. O cumprimento é garantido. Esta seria uma vitória para, por exemplo, consumidores que, uma vez celebrado o contrato, não precisariam nem da colaboração da contraparte para obter as vantagens associadas à prestação por ela devida, nem do recurso aos tribunais para ultrapassar essa ou outra falta de colaboração. Desta perspectiva, o smart contract seria libertador enquanto aplicação socioeconómica da criptografia que retira poder às sociedades comerciais de grande dimensão e a outros polos em que habitualmente ele se centraliza para o atribuir diretamente a consumidores. Contudo, menos colaboração espontânea e menos confiança não significam necessariamente maior liberdade ou termos contratuais mais favoráveis ou menos desfavoráveis. O direito das obrigações apoia, pelo menos naqueles institutos, naquelas figuras que eu aqui mencionei, que são problemáticas em muitos casos para os smart contracts, relações valiosas, não só impondo o cumprimento de deveres, mas também permitindo às partes não terem de suportar, pelo menos na íntegra, as consequências da formação viciada de contratos ou os termos substantivamente opressivos que os possam integrar. Mas, em contrapartida, os smart contracts removem essas proteções, prescindem delas. Os consumidores poderão acabar agrilhoados, intransigentemente e sem saída, a contratos desprovidos de qualquer valor para si ou asfixiantes no seu desequilíbrio. Isto, claro, na medida em que contratos destes se generalizem, o que é difícil quanto a muita coisa.
A lição que nos dão estas novas figuras digitais é clara e, no fundo, urgente. Ao concebermos o futuro do comércio eletrónico, devemos direcionar os nossos recursos para a construção e não para a dissolução das relações de confiança entre as partes, ainda que à custa de alguma segurança e previsibilidade, pelo menos na medida em que estas sejam o produto de uma rigidez implacável. Muito obrigado.